48 horas de operação das polícias civil e militar, 2 envolvidos no assalto que culminou com a morte do policial militar Edivânio da Silva Figueiredo, foram presos no final da tarde de ontem no bairro Santo Inês. São eles Elias da Silva Campos, de 26 anos, e Nilson Elias de Almeida, de 29 anos. Somando com o Bruno José Araújo Amorim, de 23, baleado no assalto e encaminhado ao pronto-socorro, são agora 3 dos acusados, dos envolvidos que já estão presos. Mas a polícia continua à procura dos outros 3 envolvidos, porque a polícia já descobriu que são 6 envolvidos neste assalto e não só 4, como havia sido dito anteriormente. Um menor de 17 anos e Leandro Souza de Andrade, de 26 anos, o Biscoito, que teria sido mentor intelectual e que também utilizava a própria residência para fazer as reuniões dentro de sua casa, onde de lá saíam os planejamentos para os demais assaltos, porque além deste, eles já teriam cometido outros assaltos. E ainda Gilsenberg da Silva Campos, de 26 anos, provavelmente o autor dos disparos que matou o policial, que só será afirmado após os exames de perícia, os exames periciais da Polícia Técnica. Agora há pouco, o diretor-geral de polícia, o secretário de polícia, Milson Farias, acompanhado do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Romário Célio, e também os 3 delegados que apuraram o caso, deram uma entrevista coletiva à imprensa e também apresentaram os 2 presos ontem à tarde. E aí, um dos delegados que está ainda à frente deste caso é o delegado Cleilton Videira, que junto com o delegado Robert Alencar nos cederam aqui algumas informações e a gente percebe, delegado, que além desses 3 já presos, a polícia continua então à procura dos outros 3. Exatamente, a gente ainda procura fazer a prisão dos outros 3 elementos. É um crime que foi elucidado aí num prazo, como você falou, praticamente 48 horas, tal como o anterior. E a gente tem buscado dar uma resposta célere para a sociedade aqui rio-branquense e demonstrar também para esses indivíduos que o crime ele não compensa. Essa é uma trilha que as pessoas têm aí tentado seguir, mas dizer-lhes, olha, melhor é viver na paz, na tranquilidade e deixar esses fatos de lado. A gente acredita que também possamos aí, em algum momento já próximo, ter a captura desses indivíduos e também apresentá-los aí à sociedade. Delegado, a polícia, inclusive, já conseguiu apurar que tipo de envolvimento, qual a participação do Elias e do Nilson nesse assalto? Exatamente, o Elias ele teve a participação direta, entrando inclusive na loja, armado, trocando tiros. O Nilson, ele era o que a gente chama de motorista desse grupo, ele ficava de conduzir os indivíduos até o local escolhido para o cometimento do crime. Nesse caso foi uma escolha ali meio que aleatória deles, passando a loja, decidiram parar para cometer o delito, o crime, e ele permaneceu no veículo no aguardo do retorno para eles para a fuga. Tanto é, delegado, que o veículo Gol branco utilizado no assalto pertence ao Nilson. Pertence ao Nilson e esse carro ele já era indicado e a gente faz investigações no sentido de haverem outros crimes de roubo praticados com o apoio desse veículo e também com o apoio do Nilson. O carro, inclusive, após o assalto, foi maquiado, foi trocado para-brisa, foi feita até pintura no carro? Exatamente, porque houve um dos tiros desferidos pelo policial militar Edivânio, chegou a atingir a lateral traseira do veículo e também houve quebramento do para-brisa. Então o Nilson ele é proprietário de uma oficina e ele efetuou a troca do para-brisa e também ainda efetuou a parte de lanternagem do veículo para tentar já logo despistar questões de perícia no veículo. Edivaldo Souza, aqui em cima da mesa, além dos objetos roubados da loja, como tênis, bolsas, materiais esportivos, como essas camisas aqui, capuz, que teria sido também pego com os acusados e principalmente a arma. Uma das armas utilizadas que depois foi vendida por um dos envolvidos. Delegado, com quem estava essa arma no momento do crime, no momento do assalto?
Essa arma ela estava de posse do Elias. O Elias, um dos que foi preso ontem. Isso, o Elias foi preso no início da noite de ontem. E após, ontem, por volta de 3 horas da tarde, ele declara que efetuou a venda dessa arma de fogo pela quantia de R$300 a um senhor. Nós conversamos também, Edivaldo Souza, agora há pouco, com o coronel Romário Célio, comandante-geral da Polícia Militar no Acre. Ele que, inclusive, instruiu aos demais envolvidos que se entregue, porque tão cedo ou depois a polícia deve capturar os outros envolvidos. Mais cedo ou mais tarde, os outros também serão presos. Sem dúvida, nós não vamos descansar enquanto nós não tivermos pego o último elemento dessa quadrilha. De antemão, e aproveitando o espaço que vocês nos concedem, nós já até aconselhamos essas pessoas. Procure advogado, venha para a delegacia, se entregue, porque mais cedo ou mais tarde vocês estarão nas nossas mãos. E no momento da prisão, se entregue, não reajam, que será garantida a integridade física de vocês. Policiais mortos este ano. Tem-se a impressão que a polícia está perdendo a guerra para a criminalidade. Tem-se a impressão. Eu tenho dito neste Gazeta Alerta e digo isso há 7 anos. Enquanto nossas autoridades, e vou citar as instituições, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Polícia Civil, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Tribunal de Justiça do Acre, junto com o Executivo, se reunirem e definirem: a partir de hoje, vamos dar um fim na violência. Tolerância zero. Você concorda, autoridade X? Concordo. O senhor concorda, doutor Y? Concordo. A partir de hoje, tolerância zero, e vamos agir no limite do estrito cumprimento do dever. Resolveríamos o problema dessa violência. Onde policiais militares saem de casa e não sabem se voltam. 6 já morreram. Até agora eu não vi ninguém dos direitos humanos e confortar a família desses briosos militares. Não vi. Muito pelo contrário. Policiais militares que entraram em confronto com assaltantes em Sena Madureira. Durante a noite, o assaltante sumiu. Os 3 policiais que trocaram tiros estão sendo apertados para dizer: mataram? Houve morte? Onde está o corpo? Ora! Como que a polícia militar, esses militares, vão ter coragem de enfrentar o crime? Não vão. E eu converso com autoridades da polícia, eu converso com oficiais. Eles me dizem: Edivaldo, quando eu saio numa viatura, eu já saio com o freio de mão puxado. Tu sabe por quê? Porque numa ação policial, se eu chegar arregaçando para resolver o problema, e se houver uma sindicância em cima de mim, eu nunca mais subo de patente. É essa avaliação que os militares fazem hoje. E eu estou dizendo aqui, de público, o que é que eles fazem hoje? Recebem o chamado. Quando recebem o chamado, eles dizem assim: vamos devagar. Quando chegar lá, a ocorrência está resolvida. Ou tem alguém morto, ou tem alguém quebrado. Nessas duas hipóteses, ou se chama o SAMU, ou se chama o rabacão do IML. É assim que a maioria dos militares da nossa gloriosa polícia militar pensam. E não vem a público dizer, porque podem sofrer sanções disciplinares. Mas eu tenho coragem de dizer isso. E sou solidário com as famílias desses 6 policiais que morreram. A figura do Estado brasileiro não pode perder para a violência, para a criminalidade. Nós somos uma cidade merrequinha, pequenininha, onde moram 316 mil pessoas. E vivemos num clima, sabe de quê? De guerra.
Estamos sitiados dentro de nossas casas. Essa é a grande verdade. Me desculpe os senhores pelas verdades que eu digo neste programa.